Oi gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização e planejamento. E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque desde que eu era criança eu sempre gostei muito de planejar as coisas, sempre fui uma pessoa muito organizada e eu fiquei pensando numa maneira de poder compartilhar um pouco disso com vocês. Às vezes uma coisinha ou outra que a gente faz pode servir de ideia para que outra pessoa também coloque em prática, porque quanto mais organizado a gente é e quanto mais planejamento a gente tem das coisas, isso facilita muito o nosso dia a dia, a nossa rotina. Então, eu tentei pensar em toda a minha agenda, como eu funciono, quais as coisas que eu vou me planejando para vir aqui compartilhar com vocês. Então, a primeira dica que eu daria para nós sermos uma pessoa mais organizada é ter uma agenda. Acho que essa é a primeira coisa, não tem como fugir disso. Seja você uma pessoa que gosta de tudo digital, então ter um aplicativo, alguma coisa que você consiga se organizar digitalmente mesmo, ou se você é do papel, se você precisa escrever, ter uma agenda física, não tem problema, você precisa simplesmente ver o que é melhor para você, o que funciona, mas ter uma agenda é realmente essencial. E eu diria para você ter uma agenda de compromissos e uma agenda de tarefas, pelo menos é assim que eu me organizo aqui. Então, como que funciona? Eu utilizo pelo próprio celular mesmo, tem um aplicativo de calendário, nele eu tenho a minha agenda de compromissos. Então lá eu coloco simplesmente todos os compromissos que eu vou ter que tem dia e horário. Então, ou seja, eu não posso deixar de ir. Seja consulta médica, algum aniversário, qualquer coisa que envolva algum local que eu tenha que estar realmente ali um compromisso, sabe? Um horário determinado. Então, fica ali na minha agenda de compromissos. Essa agenda tem a possibilidade de eu compartilhar, então eu compartilho com o meu marido, e aí tem algumas cores lá diferentes, então eu tenho uma agenda que é só minha, então um compromisso que é só da Bruna, um compromisso que é só do Lairan, e tem os compromissos que são de ambos. Então sempre que a gente vai marcar alguma coisa, a gente consegue ver a agenda dos dois, e aí dá pra ver, nesse dia aqui o Lairan tem já um compromisso, e não tem problema se eu marcar um pra mim. Ou ele tem esse compromisso, mas vai interferir em mim, então também eu, nesse caso, não vou poder marcar. Então, assim, a gente consegue realmente conciliar as agendas e deixar todos os nossos compromissos ali. E a outra agenda que eu utilizo são agendas de tarefas. E eu utilizo o aplicativo Lembrete. Não é aplicativo, na verdade, é aplicativo. Lembretes que já vem no próprio iPhone. Então, lá eu tenho a minha agenda de tarefas. E o que é isso? Todas as tarefas que eu preciso fazer, tendo dia específico ou não, eu coloco lá. Normalmente sempre tem dia, eu vou dividindo por dias, mas não é necessariamente algo que, nossa, precisa ser naquele dia, sabe? Se de repente eu quiser mudar, eu tenho mais flexibilidade porque são tarefas que eu preciso fazer, não é um compromisso específico. Então lá eu coloco absolutamente tudo. Por exemplo, eu preciso pagar uma conta, vai pra lá. Eu preciso fazer uma transferência pra tal pessoa, coloco lá. Eu preciso limpar alguma coisa da minha casa, coloco lá. Nesse dia aqui eu quero fazer tal receita diferente, coloco lá. Tudo que é tarefa que eu tenho pra fazer, das mais simples às mais complexas, eu coloco nesse lembretes. Porque fica fácil de eu me planejar e qualquer coisinha, por menor que seja, eu sei que tá lá e eu vou lembrar. E se eu precisar mudar de dia, fica fácil, eu vou trocando. Então, assim, todas as minhas tarefas eu coloco nesse aplicativo de lembretes. E outra coisa que eu utilizo também é o WhatsApp, numa conversa comigo mesma. Eu tenho um grupo comigo. E lá eu vou jogando coisas assim, meio aleatórias do tipo, às vezes alguém vem e fala comigo, então muito rápido eu entro lá, que eu preciso lembrar daquilo que a pessoa me falou, às vezes aquilo vai gerar um compromisso ou vai gerar uma tarefa pra mim, então eu jogo lá rapidinho e deixo anotado, eu sei que tá lá. Às vezes eu vi alguma coisa na internet que eu gostei, que eu preciso pesquisar mais, pra saber se eu quero aquilo mesmo, produto que eu quero comprar, alguma coisa, eu tiro um print e jogo nessa conversa. Então ali eu vou jogando coisas meio aleatórias, que depois, normalmente no final do dia, eu sento na frente do computador, pego essa conversa, olho o que tem lá e aí eu vou direcionando. Se aquilo vai virar um compromisso, eu jogo pra minha agenda de compromissos. Se vai gerar uma tarefa, jogo na agenda de tarefas. Ou às vezes alguma coisa que eu vou resolver ali na hora, vou, pesquiso, faço o que tem que fazer e elimino. Então, eu funciono muito bem com essas três coisas. E eu prefiro que seja digital porque é mais fácil até de reagendar. Se eu tenho que reagendar algum compromisso ou alguma tarefa, eu vou alterando de dia, sinalizo, faço as coisas tudo ali mesmo. Então, pra mim, funciona muito ter tudo no celular. Mas, de novo, se você é uma pessoa que gosta de anotar, gosta de escrever, tem uma agenda física e não tem problema. O importante é a gente anotar tudo. Porque senão a gente fica realmente limitando a nossa mente, sabe? A gente fica ali toda hora, nossa, eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer desse compromisso. Não posso. E aí a gente
deixa de estar nos preocupando com outras coisas e a gente fica se preocupando com aquilo que a gente poderia simplesmente ter anotado em algum lugar e estar mais tranquilo, sabe? Então tem muitas pessoas que falam pra mim que eu tenho uma memória excelente, mas na verdade eu não tenho, gente. Eu não tenho uma memória boa, mas eu anoto tudo e isso faz com que eu tenha uma memória muito boa. Então, literalmente, tudo que você imaginar, eu anoto. Muitas vezes eu tô conversando com amigas assim, aí fala alguma coisa que eu vou ter que fazer, aí na hora eu falo, espera só um minutinho, deixa eu anotar, porque senão eu vou esquecer. E eu anoto, e é por isso que eu não esqueço, porque eu anoto tudo. Então, a minha primeira dica é tenha uma agenda, anote tudo. E a segunda dica que eu daria, muito ligada a essa primeira, é planeje a sua semana. Então, normalmente, o que eu faço aqui em casa? Todo sábado ou domingo, eu dou uma planejada na minha semana que vai entrar. Então, como eu já tenho essa minha agenda de compromissos, eu vou lá, dou uma olhadinha nessa agenda para ver tudo que tem reservado para a semana, para eu ter certeza se eu não vou precisar reagendar nada, ou se vai dar para eu fazer tudo aquilo, e até para eu me organizar, para eu já saber o que tá vindo pela frente. Em relação às minhas tarefas também, eu dou uma olhada, porque tem compromissos que a gente agenda com muita antecedência. Às vezes um aniversário que você marcou lá atrás, ou às vezes você marcou de sair com um amigo, tem uma consulta médica que estava marcada há meses. Então é bom você olhar a sua semana, entender aquilo que está vindo pela frente, aí você consegue se planejar e se você precisar alterar alguma coisa, você também já consegue se planejar. Então normalmente eu faço isso ali no sábado ou no domingo, já planejo minha semana, vejo se está tudo certo, olho também um pouquinho na minha agenda de tarefas. Então isso é muito importante e ajuda eu ter clareza. E a terceira dica, muito ligada também ao planejamento, é planeje a sua alimentação. Então, muitas pessoas falam pra mim que é muito difícil ter ideias daquilo que elas vão fazer de comida, né? Seja de almoço ou de janta, porque normalmente não se planejam. Então, chega no dia e fala, nossa, o que eu vou fazer de comida? Nossa, o que eu vou fazer de almoço pra amanhã? E fica aquele desespero e aquela coisa pra correr, pra ver o que vai fazer. Então, eu tiro um dia da minha semana onde eu planejo toda a minha alimentação. E eu quero fazer um vídeo muito específico sobre isso, ensinando vocês, assim, realmente como que eu faço nessa questão de montar cardápios diferenciados, mas vai ser um assunto um pouquinho mais extenso, então vai ficar para outro vídeo. Mas o ponto aqui é em relação a realmente você tirar um tempo ali para você planejar aquilo que você vai comer na próxima semana. Então, nesse dia em específico, eu paro e eu começo a fazer a minha listinha. O cardápio da semana vai ser carboidrato, proteína, vegetais, salada. E aí eu vou anotando lá o que eu planejei pra comer. E com isso já sai até a minha listinha de supermercado e de feira. Então eu faço isso antes, né, do dia da feira. E aí, quando chega o dia da feira, eu já tenho ali a minha listinha do que eu tenho que comprar, compro, já preparo as marmitinhas ali da semana e fica tudo perfeito. Caso você não faça a marmitinha da semana para deixar congelado, não tem problema. Mesmo assim, se planeje, porque daí quando chegar o dia que você for fazer a comida, mesmo que você faça ali no dia, você não vai ficar desesperada, tendo que parar para pensar o que você vai fazer, porque você já se planejou, você já tirou ali um tempinho. Sim, você vai gastar um tempinho para fazer isso, mas depois vai ser perfeito. Você vai ficar muito mais em paz. Quarta dica é se planeje com consultas médicas e exames médicos. Então, assim, gente, tem coisa que a gente realmente vai precisar ali correr quando é uma coisa que aparece de emergência, alguma coisa que você não estava sentindo, de repente começou a sentir e tudo mais. Mas tem coisa que a gente consegue se planejar. Então, tem médicos que a gente vai anualmente, por exemplo, um ginecologista que você precisa fazer ali o seu exame preventivo, é anual. Tem muitas pessoas que eu converso que, tipo, nossa, eu não sei quando foi a última vez que eu fiz o exame preventivo, sabe? Oculista, se você vai no oculista, você tem que ali passar normalmente, anualmente. Dentista, a gente precisa ir de 6 em 6 meses. Então, assim, uma infinidade de médicos que a gente precisa passar com regularidade. E muitas vezes a gente deixa, uma hora eu vou. Eu vou lembrar que eu tenho que passar nele de novo. E o tempo passa e a gente não percebe. Às vezes você já foi no médico, que você precisa ir, sei lá, anualmente, já faz 2, 3 anos e você nem se deu conta. Então é muito importante que você anote isso. Eu particularmente anoto na minha agenda de tarefas. Então, por exemplo, eu passo na oculista todo o mês de fevereiro. Então, eu vou nela em fevereiro e aí eu saio dela, eu já coloco na minha agenda de novo. Marcar oculista para fevereiro. Aí eu deixo agendado na minha agenda para janeiro do outro ano, um mês antes. Um mês antes eu vou, ligo e deixo agendado para fevereiro. Todo mês também que eu preciso fazer preventivo. Enfim, todos os médicos que eu vou com regularidade, eu deixo sempre marcado na minha agenda, um tempo de antecedência que eu preciso marco e aí eu já marco uma tarefa para o próximo ano. Porque assim eu não vou esquecer e não preciso ficar, assim, me preocupando com essas coisas. Mesma coisa com exame, aqueles que a gente precisa fazer com recorrência, dentista, enfim.
a gente precisa marcar, porque se a gente não marcar, a gente vai esquecer. Então, fica aí a dica também para se planejar em relação a isso. A quinta dica é para a gente se planejar em relação a manutenções da casa ou limpezas específicas da casa. Às vezes a gente precisa fazer uma detetização, que é ali de 6 em 6 meses, uma limpeza no ar-condicionado. A gente precisa fazer, por exemplo, aqui em casa eu lavo as cortinas de 3 em 3 meses, então eu deixo uma tarefinha na minha agenda de tarefas, limpeza de cortina. E aí eu já deixo uma recorrência de 3 em 3 meses. Então, toda vez que eu dou o cheque, né, de concluído, ela já gera uma nova tarefa para daqui 3 meses, para me lembrar de novo. A limpeza da máquina, sabe? Eu faço uma limpeza de colocar cloro e tal, é mensal. Então, lá tem limpeza da máquina mensalmente. Então, todas essas coisas que a gente faz com um determinado tempo, mas que não é uma coisa ali da rotina, sabe? Tipo, de limpar a casa normal, eu coloco na minha agenda de tarefas, porque isso vai me lembrar e eu também não preciso ficar preocupada. Eu tenho o filtro aqui também da água, né? A vela do filtro, que a gente tem que trocar de 6 em 6 meses. Tá marcado na minha agenda de tarefas. Então, assim, gente, pode parecer bobeira ou talvez ser meio metódico, mas não é. São coisas que a gente precisa fazer e que se a gente não se planejar pra isso, a gente vai acabar deixando passar. E eu, particularmente, não gosto de deixar as coisas passar. Eu prefiro realmente me planejar antes, porque eu sei que isso vai ser benéfico pra mim no futuro. E uma vez que eu coloco essa tarefa lá no meu celular, ela vai ser recorrente. Tem lá o prazo, eu só vou ficar dando o check, né, que é maravilhoso, de concluído, dá aquela sensação de paz quando você faz uma tarefa, e vai gerando recorrência e tá tudo certo. Então, tudo que é manutenção, coisas que eu sei aqui de casa que a gente precisa fazer com um determinado prazo, eu coloco na minha agenda de tarefas. Sexta dica é em relação a gente se organizar financeiramente. Nesse vídeo aqui eu não vou falar questão de investimento, sei lá, coisas nesse sentido. Tem até um vídeo aqui no canal que eu já fiz específico para a parte de finanças, mas eu queria só trazer uma coisa muito simples mesmo, que é em relação à parte de organização financeira. Muitas pessoas, ainda hoje, embora a gente tenha tantos conteúdos na internet falando sobre finanças, a gente vê que as pessoas não anotam o que gastam, elas não sabem para onde vai o dinheiro delas. Simplesmente caiu o dinheiro na conta, quer dizer que tem dinheiro, então eu posso gastar. Não tem mais dinheiro na conta, então eu não posso gastar. E não é assim que funciona, gente. Se nós não tivermos realmente um controle de quais são os nossos gastos, a gente vai deixar a vida nos levar. A vida leva a gente, não é mesmo? E não é isso que a gente quer. Então, se você, por um acaso, tem uma certa dificuldade para se organizar nessa área, eu diria para você simplesmente começar a se organizando no sentido de anotar quais são os seus gastos, sabe? As suas contas fixas e aquilo que você gasta variavelmente. Então, se você foi comprar uma balinha, anota. Se você comprou não sei o que, anota, porque tudo isso vai influenciar. E no final do mês você vai ver para onde está indo o seu dinheiro. Isso vai trazer clareza para você. Isso realmente é muito importante. A gente não pode viver simplesmente baseado no quanto a gente tem na nossa conta, porque senão a gente não consegue nem se planejar para um outro gasto maior, para uma viagem ou alguma outra coisa desse tipo. Então, se você tem um pouco de dificuldade nisso, comece anotando. Pega o seu um mês aí. Pega um mês, começa a anotar realmente tudo que você gasta, para onde vai. No final do mês, você já vai conseguir, nossa, tá assim, tá assado. Eu achava que era isso e é aquilo, então eu acho que isso vai te trazer muita clareza. Eu gosto muito do Excel, anoto tudo no Excel, mas você pode usar aplicativos, o celular, pode também usar a própria agenda, aí fica a seu critério, mas é muito importante você entender para onde estão indo aí as coisas, né, os seus gastos. E a última dica que eu queria dar é sobre criar listas. E o que seria isso? Eu disse pra vocês que a minha agenda de tarefas, ela é no próprio aplicativo de lembretes do iPhone. Esse aplicativo você consegue criar algumas listas. Então, a minha primeira lista é a lista de agenda, que é onde eu entro e coloco todas as minhas tarefas. Mas eu tenho outras listas que eu criei e que me ajudam muito a me organizar. Então, são coisas assim, simples, mas eu gosto de ter anotado porque isso realmente me ajuda. Então, por exemplo, eu tenho lá uma lista de alvos de oração. Então, todas as coisas que eu sei que eu preciso orar, ou quando alguém vem e pede pra mim uma oração, eu criei uma lista de alvos de oração. Então, lá eu coloco todas as orações que eu preciso fazer. Eu tenho também uma lista sobre lugares que eu quero conhecer, mas lugares que eu digo assim, próximos, sabe? Tipo, de lugares de comer aqui na minha cidade, ou próximo. Então, todo mundo que me dá uma indicação, nossa, Bruna, vai naquele lugar que é muito bom. Eu vou lá e coloco nessa listinha, conhecer tal lugar. Então, eu vou anotando ali. O que mais que eu tenho de listinha?
tenho também uma listinha de marcas, então todas as marcas que eu já experimentei, assim, que eu comprei alguma coisa e que foi muito bom, que eu realmente, assim, indicaria aquela marca e gostaria de comprar novamente, eu tenho uma lista de marcas que eu gosto. Então, seja de roupa ou de qualquer coisa que eu compre e que realmente vale a pena, porque eu tenho medo de esquecer, gente, é tanta informação no dia de hoje, então eu vou lá e marco. Tipo, essa marca. E eu deixo lá, vende tal coisa, então eu faço uma listinha de marcas que realmente são boas. Por aí vai, gente. Eu tenho lista de livros que eu já li, livros que eu quero ler. Então eu vou anotando tudo, porque isso tira coisa da minha mente. Porque, como eu disse, são muitas informações hoje em dia. E se a gente fica achando que vai lembrar de tudo, minha gente, não vamos. Então eu ganho espaço, entendeu? Eu ganho espaço na minha mente para se preocupar com outras coisas, porque eu sei que tudo que eu preciso e que eu quero, enfim, está anotado em algum lugar. É isso. Então eu vou criando essas listas. Tem muitas outras, mas é que eu não vou lembrar de todas agora. Mas a questão é, crie listas também, listas que vão te ajudar de alguma forma. Às vezes projetos que você tem, coisas que vêm na sua mente. Vai criando listas, vai escrevendo lá, projetos tal. Enfim, crie listas. Isso facilita muito a nossa vida. E, gente, essas são as dicas. Assim, são bem simples, eu não sei se ficou claro pra vocês, mas realmente é tudo que eu faço. Tudo que eu falei nesse vídeo agora é como a Bruna se organiza, como a Bruna se planeja. E não é pra você fazer igual a mim, não é isso, não foi a intenção do vídeo, sabe? Te dizer como fazer algo, mas é te mostrar como eu faço pra de repente te dar alguma luz, porque às vezes você realmente ver, nossa, isso aqui que a Bruna faz é legal, vou tentar aplicar. Às vezes de tudo que eu falei tem uma coisa só que pra você acha que funciona e tá tudo bem. Ou às vezes você vai pegar algo que eu faço e você vai modificar pra sua realidade e fazer diferente. Não tem problema. Mas se de alguma forma eu conseguir te ajudar a ter um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de planejamento no seu dia a dia, isso já vai ser incrível pra mim. E se você quiser até deixar aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que precisa de algumas diquinhas de organização e planejamento. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um super beijo pra vocês e tchau, tchau!